O homem idoso caminhava lentamente pela floresta. Seus passos eram pesados, sua respiração ofegante, até que parou diante da grande árvore central. Ele olhou para os dois jovens à sua frente. O casal olhava para ele friamente, sem demonstrar qualquer emoção. O homem jovem pegou as correntes e prendeu firmemente os pulsos do homem idoso ao tronco da árvore. A mulher apenas observava de braços cruzados. O homem idoso tentou argumentar. Por favor, não façam isso. Eu sou seu pai. Mas os jovens permaneceram calados e continuaram apertando as correntes cada vez mais forte, até que ele não podia mais se mover. Então eles se afastaram silenciosamente, deixando o homem sozinho amarrado à árvore na floresta escura e fria. A noite caiu rapidamente e a temperatura começou a despencar. O homem tremia de frio enquanto seus pensamentos se embaralhavam. Por que meus próprios filhos fizeram isso comigo? Ele murmurava olhando ao redor, procurando uma saída. Mas as correntes eram fortes, e o nó... Bem feito, ele gritava, pedindo ajuda. Mas ninguém aparecia no segundo dia. O homem já estava fraco e mal conseguia manter os olhos abertos. A fome e a sede o consumiam pouco a pouco. Seus lábios estavam secos e suas mãos machucadas por tentar se soltar em vão. Enquanto isso, o casal seguia sua vida. Normalmente na cidade, como se nada tivesse acontecido. Saíam para jantar, sorriam, tiravam fotos e postavam nas redes sociais sem levantar qualquer suspeita. No terceiro dia, a situação do homem piorou. Ele estava à beira da morte, seus olhos estavam opacos, sua pele pálida, seus pensamentos confusos. Quando ouviu ao longe um barulho de passos, eram os policiais que haviam recebido uma denúncia anônima. Ao chegarem à clareira da floresta, ficaram horrorizados ao encontrar o homem idoso acorrentado à árvore inconsciente. E em estado crítico, imediatamente chamaram a ambulância e começaram os procedimentos de primeiros socorros enquanto tentavam reanimá-lo. Um dos policiais perguntou quem fez isso com o senhor. Mas o homem estava tão fraco que mal conseguia mover os lábios. Uma das correntes tinha um símbolo gravado. O que chamou a atenção dos investigadores, analisando as pistas, encontraram pegadas recentes que levavam até a estrada próxima, através de câmeras de segurança. Conseguiram identificar o carro do casal estacionado ali 3 dias antes. Rapidamente rastrearam o endereço dos jovens e os abordaram em seu apartamento ao serem interrogados. O homem e a mulher inicialmente negaram tudo, alegando que não viam o pai há semanas. Mas as evidências eram fortes demais para serem ignoradas. Ao serem confrontados com as imagens da câmera e as marcas nas correntes, o homem cedeu e confessou. Friamente, nós só queríamos que ele sumisse. Ele sempre foi um peso para nós. A mulher complementou. Ele não merecia nossa ajuda, merecia pagar por tudo que fez. Os policiais ficaram chocados com a frieza do casal. Imediatamente os prenderam e os encaminharam para a delegacia. Enquanto isso, o homem idoso foi levado ao hospital em estado grave. Após horas de cirurgia, finalmente conseguiu se estabilizar, mas ainda corria risco de vida. Os médicos disseram que ele poderia não resistir aos danos causados pela exposição prolongada ao frio e pela falta de alimentação. A história rapidamente se espalhou pela cidade, causando indignação e revolta. Todos queriam entender o que havia levado 2 filhos a cometerem tamanha crueldade. Ao investigarem mais a fundo, descobriram que o homem idoso era um ex-empresário de sucesso que havia perdido toda sua fortuna em negócios arriscados. Após a falência, acabou dependendo financeiramente dos filhos, o que gerou inúmeros conflitos e ressentimentos dentro da família. Amigos e vizinhos relataram que o casal sempre demonstrou desprezo pelo pai e frequentemente o humilhava em público. Apesar disso, ninguém imaginou que seriam capazes de tamanha barbaridade. Dias depois, o homem idoso despertou no hospital e, ao saber que seus filhos haviam sido presos, chorou silenciosamente. Não consigo acreditar que eles fizeram isso comigo, disse com a voz embargada. Os policiais continuaram as investigações e descobriram que o casal havia planejado tudo com meses de antecedência. Pesquisaram formas de amarrar alguém de maneira que não conseguisse escapar
e escolheram a floresta propositalmente por ser isolada e de difícil acesso durante o julgamento, o promotor apresentou todas as provas contra o casal, desde as imagens de segurança até os depoimentos médicos que confirmavam os ferimentos graves causados pelas correntes e pela exposição ao frio. O advogado de defesa tentou argumentar que os jovens estavam sob forte estresse emocional e que o ato não passava de um desespero momentâneo. Mas o júri não se comoveu após semanas de audiência. O casal foi considerado culpado por tentativa de homicídio e cárcere privado. Ambos foram condenados a longas penas de prisão. A sentença foi recebida com aplausos pela sociedade, que via o caso como um exemplo claro de crueldade e desumanidade. O homem idoso, apesar de sobrevivente, nunca mais foi o mesmo. Seus traumas físicos e psicológicos o acompanharam. Pelo resto da vida, ele passou a morar em uma casa de repouso, onde recebia visitas ocasionais de amigos e familiares distantes, mas nunca mais viu os filhos em uma entrevista concedida. Meses depois declarou: "Ainda não entendo como meus próprios filhos puderam fazer isso comigo. A dor que sinto não é apenas física, mas principalmente emocional." A história virou tema de documentários, livros e debates sobre violência familiar e abandono de idosos. Especialistas analisaram o caso e destacaram a importância de políticas públicas de proteção ao idoso, bem como de canais de denúncia, que possam evitar tragédias semelhantes. O tempo passou e o caso foi lembrado como um dos mais chocantes da região, servindo de alerta para que outras famílias repensassem suas relações e buscassem ajuda antes que conflitos se transformassem em crimes irreparáveis. O homem idoso viveu mais alguns anos cercado de cuidados médicos e apoio psicológico, mas sempre com a marca profunda do que havia sofrido. Certa manhã foi encontrado sem vida em seu quarto, aparentemente vítima de um infarto fulminante. Ao lado de sua cama, havia uma carta onde ele expressava seu perdão aos filhos, apesar de tudo o que fizeram. "Não guardo rancor. Eles foram vítimas de suas próprias escolhas. Espero que um dia encontrem paz e arrependimento." A carta emocionou a todos que a leram e foi lida em seu funeral como um símbolo de compaixão e humanidade, mesmo diante da maior das traições. O casal permaneceu preso, cumprindo suas penas enquanto refletiam sobre as consequências de seus atos e sobre a perda irreparável que causaram na própria família. Assim terminava uma história marcada por dor, traição e redenção, deixando uma lição eterna sobre o valor da vida e da empatia. Meses se passaram desde o trágico episódio que chocou toda a cidade e mudou para sempre a vida do homem idoso e de seus filhos. O casal agora cumpria longas penas de prisão em alas separadas de um presídio de segurança máxima. Ela, em uma cela fria e úmida, compartilhando o espaço com outras detentas que pouco se importavam com sua história. Ele em um bloco isolado, onde passava a maior parte do tempo em silêncio, remoendo o passado. Ambos não trocavam mais cartas, nem mantinham contato. Preferiam o isolamento completo como forma de autopunição. O homem idoso, embora tivesse sobrevivido aos ferimentos, nunca mais recuperou totalmente a saúde. Sua rotina na casa de repouso era marcada por longos períodos de solidão e melancolia. Seus olhos perdidos no horizonte pareciam sempre reviver aquele terrível momento na floresta. Certa tarde, enquanto caminhava lentamente pelo jardim da instituição, foi abordado por uma jovem assistente social que ouvira sua história. E se sensibilizara com sua dor, ela o cumprimentou com um sorriso gentil e perguntou se poderia acompanhá-lo nas caminhadas. Ele aceitou e, com o passar das semanas, desenvolveram uma relação de amizade sincera. Ela se chamava Carolina e era dedicada a ajudar idosos em situação de vulnerabilidade. Carolina percebeu que o homem, apesar de todo o sofrimento, ainda guardava uma incrível lucidez e uma vontade de deixar um legado positivo ao mundo. Foi então que o incentivou a escrever um livro. Contando sua história, ele inicialmente relutou. Não queria reviver aquela dor. Mas com o tempo percebeu que poderia transformar sua tragédia em um alerta para outras famílias. Após meses de dedicação, o livro ficou pronto
intitulado Traído. Pelo sangue, a obra tornou-se um best-seller e foi amplamente divulgada em programas de televisão, palestras e conferências sobre violência familiar. O homem idoso passou a ser convidado para dar entrevistas e compartilhar sua experiência sempre. Com uma serenidade surpreendente, dizia: "Espero que minha dor sirva para evitar que outros pais passem pelo que passei." Enquanto isso, dentro da prisão, o casal acompanhava discretamente o sucesso do livro pelas notícias que chegavam pelos carcereiros e pela televisão nas áreas comuns. Inicialmente reagiram com raiva. Sentiam-se expostos, humilhados. Porém, com o passar do tempo, a narrativa do pai começou a despertar neles uma reflexão profunda sobre as escolhas que haviam feito. O homem passava horas em sua cela, lendo os trechos do livro copiados por um dos colegas de cela, que conseguira contrabandear algumas páginas. A mulher, por sua vez, chorava escondida ao lembrar da infância, quando o pai ainda os levava para passear no parque. Ou, quando contava histórias antes de dormir, ambos perceberam que haviam permitido que a mágoa e o rancor contaminassem seus corações, a ponto de cometerem um ato imperdoável. O arrependimento começou a crescer silenciosamente dentro deles até que um dia o homem decidiu escrever uma carta ao pai, expressando todo o seu pesar. Mas quando a carta chegou à casa de repouso, Carolina foi quem a recebeu e, com lágrimas nos olhos, informou ao remetente que, infelizmente, o destinatário havia falecido há poucos dias, vítima de um infarto fulminante. A notícia devastou o homem, que passou a viver ainda mais isolado, recusando visitas e raramente saindo da cela. A mulher, ao saber da morte do pai, teve uma crise de choro e precisou ser socorrida pelos agentes penitenciários. A dor que sentiam agora era irreversível, e a culpa tornara-se sua companheira diária. Anos se passaram e ambos cumpriram suas penas de prisão. Ao saírem em liberdade condicional, tentaram recomeçar a vida em uma cidade distante onde ninguém os conhecia. Mudaram de nome e evitaram qualquer exposição pública. Mas a marca do que fizeram jamais se apagou em suas memórias. O homem passou a trabalhar em uma pequena oficina de marcenaria, onde fazia móveis simples e passava horas esculpindo peças de madeira em silêncio, como uma forma de terapia. A mulher conseguiu emprego como atendente em uma padaria, onde passava os dias servindo cafés e pães, sempre com um olhar distante e melancólico. Ambos nunca mais se casaram nem tiveram filhos. Preferiram viver na solidão como uma espécie de penitência silenciosa. Porém, o destino parecia ainda não ter encerrado sua trama. Anos depois, Carolina, agora formada em psicologia especializada em reabilitação familiar, organizou uma conferência internacional sobre perdão e reconciliação, onde apresentou o caso do homem idoso e seu livro como exemplo de superação e compaixão. O evento reuniu especialistas de vários países, além de vítimas e agressores que buscavam compreender o complexo ciclo da violência familiar. Entre os participantes estava um jovem jornalista que, após ouvir a palestra de Carolina, decidiu investigar mais a fundo a história. Ele viajou até a cidade, onde o casal vivia, e conseguiu localizá-los ao entrevistá-los. Percebeu que ambos carregavam uma profunda dor, mas também um sincero arrependimento. Publicando uma matéria comovente, intitulada "Quando o arrependimento chega tarde demais", a reportagem viralizou e reacendeu o debate nacional sobre abandono e violência contra idosos, levando à criação de novas leis de proteção social e campanhas de conscientização promovidas por organizações não governamentais e órgãos públicos inspirados. Pela história, muitos filhos passaram a visitar seus pais com mais frequência. Famílias antes desestruturadas buscaram ajuda terapêutica e centros de apoio foram criados em diversas cidades para acolher idosos vítimas de negligência. O legado do homem idoso agora se transformava em uma poderosa corrente de empatia que atravessava gerações. Enquanto isso, Carolina recebeu uma carta anônima com poucas palavras. Obrigado por não deixar a história dele morrer, emocionada. Ela percebeu que, mesmo na dor mais profunda, sempre existe a possibilidade de transformar sofrimento em amor e aprendizado, e assim, a história que começou com correntes presas a uma árvore
terminou com laços invisíveis de compaixão e esperança que jamais se romperiam.